Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando o nosso Pergunte e Responderemos. O nome já explica tudo. Você pergunta e nós respondemos. Quando é uma pergunta que tem resposta no catecismo da igreja, nos documentos da igreja, damos uma resposta bem clara, objetiva da igreja. Quando é uma pergunta que não tem diretamente uma ligação com a doutrina católica, a gente dá uma opinião, ok? Acontece muitas vezes, ok? E sempre eu indico algum livro ligado com a pergunta, porque como a ideia é responder as perguntas de maneira bem rápida, para que nós possamos responder o maior número possível de perguntas, então deixa um livro indicado para que a pessoa aprofunde se ela quiser, ok? Muito bem, vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê, interceda por nós nessa hora, diante do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para que nós tenhamos, né, a inspiração de Deus para fazer um bom programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos vocês que estão presentes aqui no nosso auditório, você também de casa. Pessoal daqui, temos amigos de Campina Grande, na Paraíba. Quem são? Levanta a mão. E sejam bem-vindos. Presidente Prudente, São Paulo capital. E Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. E Santos, São Paulo, lá, e Uberlândia, em Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Esqueci alguém? Não? Ok, sejam bem-vindos ao nosso programa. Vamos começar respondendo as perguntas. Eu quero só, antes, mostrar esse livro aqui do Padre Bruno Costa, o Brunão. Quem conhece o Padre Bruno Costa sabe que o Padre Bruno é decidido, né? Lutar sempre, desanimar jamais. O nome já fala tudo. Lutar sempre. Desanimar nunca. Tem duas palavras que não pode ter no dicionário do cristão: desanimar e desesperar. São dois Ds. Troca esses dois Ds por um D maior, que é o D de Deus. Né? Aí você luta sempre e desanima nunca, pois ainda há esperança. Um livro fino, fácil de ler, né? Com a empolgação do padre Bruno. Quem não conhece, está aqui a fotografia dele. Mostra aí, dá um close no grande Padre Bruno, que hoje aí é vice-diretor, né, da Fundação João Paulo II. Está aí. Muito bem. Vamos aqui às perguntas que já estão aqui na minha mesa. Eu tenho uma pergunta aqui da Aline Silva, que ela diz assim: eu sofri um aborto espontâneo. Era a minha primeira gravidez. O ultrassom disse que era uma gravidez anembrionária. O que é isso? Não chegou a formar o embrião. Não houve a formação do bebê, só havia o saco gestacional. Isso pode acontecer. Não chegou a haver a fecundação, mas forma-se, né, o chamado saco gestacional, onde o bebê vai ser gestado. Né? Como entender isso à luz da fé? Bom, não é à luz da fé que a gente vai entender, isso é uma de medicina, de uma anomalia que aconteceu na gestação, ok? Agora, por que à luz da fé que aconteceu? Não, a gente sabe que tudo que acontece nesse mundo de ruim, de errado, tem a raiz primeira lá no pecado original. Antes do pecado original, não haveria nada de errado. Né? São Paulo fala que o salário do pecado é a morte, ou seja, é o sofrimento. Mas não quer dizer que Deus mandou como castigo, nem nada disso. É consequência, né, da nossa natureza imperfeita, ok? Já que cremos na vida desde a concepção, devo rezar pela alma do meu bebê? Olha, se não houve o bebê, não houve, então não tem que rezar por ele, ok? Se o médico confirmou pelo ultrassom que não houve a concepção, então não tem bebê, então não houve uma vida, não houve uma alma colocada ali por Deus, então não há por que rezar, porque não houve uma pessoa, tá certo? Como superar algo assim e continuar sendo aberta à vida, pois tem medo de acontecer outra vez? Não tenha medo, Aline.
Não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer de novo. Põe nas mãos de Deus, ok? Deixa. Essas coisas que escapam do nosso controle, a gente tem que deixar na mão de Deus. Temos que fazer a nossa parte, de pai, de mãe, crescer, multiplicar, ter os filhos que puder ter. Deixa Deus, conduzir, reze, consagre a Deus, a Virgem Maria, e vamos em frente. Não fique com medo. Deixa isso aí na mão de Deus. Aron Torres, que é de Pombos, em Pernambuco. Por que os protestantes não aceitam Pedro como primeiro Papa? Olha, eu também não sei dizer por quê. Porque é claríssimo, no Evangelho, Mateus 16, 18, diz, fala claro, tu és Pedro, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E depois, mesmo Pedro tendo negado Jesus 3 vezes, depois que Cristo ressuscitou, ainda confirmou, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Quer dizer, não sei, eu também não sei o que tem na teologia protestante que faz não aceitar o Papa, porque é claríssimo no Evangelho. E não só no Evangelho, mas na tradição da igreja. Logo, Pedro assumiu o comando da igreja, tanto assim, a gente vê os Atos dos Apóstolos, tudo é Pedro. Os Evangelhos falam o nome de Pedro cerca de 150 vezes. O segundo apóstolo mais citado na Bíblia é São João, 48 vezes só. Pedro é citado 149, 150 vezes. É Pedro que no dia de Pentecostes faz o discurso. É Pedro que andava lá pela cidade e até a sombra de Pedro curava as pessoas. É Pedro que interfere em tudo. Quer dizer, a história da igreja. E quando Pedro morreu, os apóstolos elegeram Lino para Papa, Cleto, Clemente, Evaristo, Sisto, Cornélio, Cipriano, até o Papa Francisco. A história mostra isso. Então, sinceramente, eu escrevi um livro, talvez possa ajudar a compreender um pouco, para entender a reforma protestante. É um livro que explica bastante coisa que não dá tempo de eu colocar agora. Mas se alguém tem interesse de o que aconteceu nessa reforma protestante, que aconteceu tudo isso de abandonar os sacramentos, abandonar o Papa, abandonar a devoção à Virgem Maria, aos anjos, aos santos, não acreditar que tem santo no céu. Tudo isso eu procuro explicar aqui nesse livro. Muito bem. Júnior, que é do Ceará. O que Jesus quis dizer em Mateus 11, 12? O reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Claro, essa violência que Jesus está falando aí, é a violência que a gente faz com a gente mesmo, não é com os outros, não. Que violência é essa? Todo sacrifício que você tem que fazer é uma violência a nós mesmos. Você precisa rezar, não deu tempo de rezar, você está com sono, então você vai rezar antes de dormir. Então você fica caminhando dentro de casa para não dormir, para acabar de rezar seu terço. Eu faço isso, é uma violência. Porque o que o corpo quer é a cama, não é? A violência de não pecar, a violência de fazer um sacrifício pelo outro, vencer seu comodismo, a pessoa precisa de você, mas você está com vontade de fazer outra coisa. Não, mas eu vou lá, eu tenho que fazer aquilo. Quer dizer, tudo que a gente faz contra a nossa vontade, pela vontade de Deus, pelo reino de Deus, é isso que Jesus está dizendo. Você arrebata o reino fazendo violência a você mesmo. Okay? É exatamente isso. Muito bem. Bia Barbosa, como defender a fé católica? Ô Bia, primeira coisa, tem que ter vontade de defender a fé católica. Para defender a fé católica, para ter vontade, você tem que amar a fé católica, amar a igreja, amar o Papa, a Virgem Maria. Você tem que ter o quê? Você tem que conhecer bem a doutrina. Então, você precisa conhecer bem o catecismo da Igreja Católica. Eu acho que esse aqui é o primeiro ponto, porque aqui está toda a doutrina católica. Como é que eu vou defender a igreja se eu não conheço a doutrina? Ok? Eu escrevi um livro, Por que Sou Católico? Esse livro eu escrevi porque um filho meu pediu para eu escrever. Meu filho mais velho, um dia falou, pai, está faltando o senhor escrever um livro. Eu digo, qual é? Já tem mais de 10 anos. Por que sou católico?
Não, porque você não sabe? Eu falei, sei, pai, mas é que, sabe, eu tenho muito amigo meu que pergunta, eu queria dar um livro para ele. Ai, já entendi. Caiu a ficha. Eu estava passeando com ele um dia. Hoje já está com 40 e tantos anos, ele tinha uns 30 anos. Está aqui. Por que eu sou católico? É isso que a gente tem que contar para os outros. Porque nós temos o Papa, nós temos a Eucaristia que ninguém tem, nós temos a confissão que ninguém tem, nós temos uma mãe chamada Maria, que nos acompanha, né? Nós temos os sacerdotes da igreja, nós temos, olha, a riqueza toda, a liturgia maravilhosa da igreja, né? Nós temos os santos que intercedem por nós no céu, nós temos, olha, por que eu sou católico? Então eu acho que, está perguntando, como é que a gente defende a fé católica? Primeiro, você tem que conhecer tudo isso. Segundo, com clareza, expor isso. São Pedro fala, né? Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15, São Pedro fala assim, estai preparados para dizer aos outros, com carinho, não é polemizando, brigando, com carinho, né? Qual a razão da nossa fé, da nossa esperança? Por que eu sou católico? De vez em quando chega uma mãe para mim, professora, minha filha entrou na universidade, está meio rebelde, você quer conversar com ela? Converso. Vamos lá em casa. Aí eu começo. Deixa ela falar primeiro. Não, porque é feminismo, porque é marxismo, tá bom. Aí eu começo a desmontar. Ah, mas para você desmontar a mentira, você tem que saber a verdade. Só tem um jeito de combater a mentira. Não é gritando, não é ofendendo, não. É pela verdade. A verdade destrói a mentira. A verdade vos libertará. Então a gente tem que conhecer essa verdade do Evangelho, da doutrina da igreja, né? Para poder, então, a gente, né, ajudar a pessoa. Um outro livro que eu gosto muito de indicar é esse aqui, especialmente para os jovens universitários. Uma história que não é contada. Que história é essa que não é contada? Nas universidades, em muitas universidades, sobretudo o curso de ciências humanas, história, geografia, psicologia, direito, filosofia, é pauleira na igreja. Concorda comigo? A igreja é a megera do mundo, sendo que é o contrário. A igreja é a grande instituição que salvou a humanidade quando o Império Romano, a civilização ocidental desabou na mão dos bárbaros. Quem que converteu esses bárbaros? E chegamos à Idade Média com a cristandade da Europa. Foi a Igreja Católica Apostólica Romana, a única instituição que ficou de pé. E aí a igreja levantou a mulher, a igreja cuidou do direito, da economia, da arte, da música. A igreja construiu as primeiras universidades do mundo, Bolonha, Salamanca, Oxford, Cambridge, Salamanca, Valladolid na Espanha, Coimbra, foi a Igreja Católica Apostólica Romana quem fundou as universidades no mundo. Essas universidades que já está com a igreja. Essa história não é contada. Entenderam? Então esse livro aqui eu escrevi com uma pesquisa muito grande, usando um livro, vários livros muito bons. Aqui tem uma bibliografia de mais de 200 livros aqui na biografia. Sabe, você que é estudante universitário, ou estudante colegial, de cursinho, que vê aí seu professor batendo na igreja, leia esse livro aqui, por favor, porque é o lado que não é contado. A igreja é a instituição que mais caridade fez na história da humanidade, até hoje. 25% das instituições que cuidam de aidéticos gratuitos são da Igreja Católica. Nenhuma instituição teve milhares de santos e santas e freiras cuidando de leprosos, cuidando de asilo, cuidando de criança. Ah, mas isso não aparece. Só aparece Inquisição, Savonarola, Galileu Galilei, só o que os filhos da igreja fizeram de errado. Tem coisa que os filhos da igreja fizeram? Tem. Onde tem gente, tem erro. Quantos hereges houve na igreja? Eram bispos, viraram hereges. Sim. Onde tem pessoa humana, tem erro. Mas, meu amigo, não é porque um médico erra que você vai jogar fora a medicina, é? Não é porque um capitão do exército erra, um major erra, um coronel erra, que você vai dizer que o exército não parece, tá certo? Para com isso, vamos ser maduros.
Não é porque um padre erra, um bispo erra, que eu vou dizer que é a igreja agora. Então, esse livro aqui, para quem quer, a pessoa está perguntando aqui para mim, né, como defender a fé católica. A gente tem que conhecer essas coisas, a história da igreja. Sabe, eu não sou historiador, eu sou físico e matemático. Eu fiz doutorado em física, no ITA, em ciências aeroespaciais. Mas por que eu fui estudar a história da igreja profundamente? Virei até professor de história da igreja. Acabei até escrevendo 3 livros, está ali. Escrevi 3 livros de história da igreja. Está aqui. Ainda escrevi esse aqui sobre Inquisição. E escrevi esses 3 aqui de história da igreja antiga, medieval e contemporânea. 1.500 páginas. Por quê? Porque eu, como leigo, comecei a pregar. Faz 48 anos que eu prego. Comecei com o Padre João com 20 anos de idade. Aí começam a ver as perguntas, né? Eu fui professor universitário 40 anos, na universidade, e aqui, eu tenho que estudar. Então, quando eu fazia doutorado, eu tinha 28 anos de idade, eu fazia doutorado no ITA, à noite eu fazia teologia. Para eu poder responder. Acabei virando até professor de história da igreja aqui no seminário da Canção Nova. Entendeu? Então, para a gente defender a fé católica, a gente tem que ter musculatura espiritual, entende? Porque senão, a gente é engolido. Muito católico treme diante de um protestante, treme diante de um espírita, treme diante de um budista, porque não conhece a fé católica. E a fé católica tem resposta para tudo. Pode até a pessoa não aceitar, mas que resposta tem. Sabe, é importante isso. Amar a nossa igreja, amar a nossa fé. Cristo falou, não é? Quem tiver vergonha de mim, eu terei vergonha dele diante do meu Pai. É sério isso, né? Muito bem. Não quer ser identificado quais são as diferenças entre culto protestante e missa católica. Tudo diferente. O culto protestante não é missa, claro, eles não têm sacerdote. Ou não tem sacerdote, não tem. Então, o que é o culto protestante? Lê a Bíblia, medita a Bíblia e reza. Bonito. Bonito. Não vou contestar nada. Bonito por quê? Porque tudo que eles fazem é levar da igreja católica. Levar a Bíblia da igreja católica, o culto da igreja católica, a fé da igreja católica e a oração que aprendeu da igreja católica. Então, é bonito. Mas não é missa. Missa é a presentificação do sacrifício do Cristo no Calvário. E só pode acontecer se tiver um sacerdote celebrando. Nem diácono, nem só, porque só o sacerdote ouviu do Cristo aquilo na Santa Ceia. Fazei isto em memória de mim. Aí está o sacramento da ordem, que quando o sacerdote diz aquelas palavras, isto é o meu corpo que é dado por vós, não é mais ele que está falando. A voz é dele, mas é o Cristo que fala através dele. Isto é o meu corpo, meu, não é o meu do sacerdote, certo? É o meu do Cristo. Este é o cálice do meu sangue. Aí é missa. Ou seja, o Calvário torna-se presente. O mesmo e único, não é repetição, nem multiplicação. Você vai dizer, mas como se o Calvário foi há 2000 anos atrás? Acontece que as ações de Deus, elas não se gastam no tempo. A teologia diz que são ações teândricas, ou seja, ao mesmo tempo humanas e divinas. Theos e antropos. Theos quer dizer Deus, antropos, homem. As ações de Cristo não são como as nossas ações. Acabou essa aula aqui, acabou, nunca mais ninguém vai ver essa aula. Pode ver a fita aí, a gravação, a aula mesmo, ninguém mais vai ver. Por quê? Porque as nossas ações são humanas. Agora, as ações de Cristo não, elas não se esgotam no tempo. Por quê? Porque o tempo foi Deus quem criou, então o tempo não manda nas ações de Deus, ou seja, para Deus não tem passado nem futuro, para Deus tudo que acontece é sempre presente. Eu sei que isso é difícil de entender. Quando eu estudei um pouco de teoria geral da relatividade do Dr. Einstein, no doutorado eu entendi um pouco isso. Se a gente pudesse andar na velocidade da luz, o tempo não passaria mais, ou seja, iria apenas presente. Muito bem. Então, a missa é o Calvário que se torna presente. Você vai ao Calvário, o mesmo, o único. Não é repetição, nem multiplicação. É a presentificação do Calvário. Isso só acontece no altar da Santa Igreja Católica.
mais ninguém. Por isso eu sou católico. Davi Pereira, na Santa Missa, o que quer dizer hosana nas alturas? A palavra hosana, Davi, quer dizer salva-nos, Senhor. Ao pé da letra, traduzindo do hebraico, uma palavra em hebraico. Se quiser traduzir para o português, quer dizer salva-nos, Senhor. Né? Então, aquele povo que entrou em Jerusalém, o Cristo montado naquele jumentinho, salva-nos, Senhor. Por que esse salva-nos, Senhor? Eles achavam que o Cristo fosse derrubar César, derrubar Pilatos e companhia, fosse implantar um reino de Israel, como era no tempo do rei Davi e de Salomão. Mas na liturgia tomou também um sentido de salva no sentido espiritual. Salva-nos, Senhor. Hosana, glória, tomou o sentido também de glória. Mas a raiz mesmo da palavra é salva-nos. Ok? Está aí. Muito bem. Poliana da Bahia. A salvação veio por meio de Jesus. E como se explica a parábola do rico e do pobre, se Jesus ainda não havia morrido por nós? Poliana, com a parábola do rico e do pobre, Jesus é uma parábola, você falou bem, né? Jesus está mostrando ali o quê? O importante é a gente entender o conteúdo religioso da parábola. Aquele rico que podia matar a fome do pobre com facilidade, ele não mata. Deixa o coitado do pobre ali, tão pobre que Jesus diz que está cheio de ferida, que os cachorros até lambiam as feridas dele. Era não só para dar comida, mas para dar remédio, a maldade daquele rico, vai fazer aquele rico ir para o inferno. E vai fazer o Lázaro ir para o céu. É isso que Jesus quer explicar. Entendeu? Que a gente precisa entender com profundidade a importância de não fechar o coração, quando a gente pode fazer alguém por... Né? A gente não é obrigado a fazer caridade para todo mundo, mas aquele que está na minha frente sofrendo, esse eu tenho que atender. É outra parábola que Jesus contou do bom samaritano. Não é? Aquele judeu caiu ali, descia de Jerusalém para Jericó, Jericó é às margens do Mar Morto, né? Descia, foi assaltado, machucado, jogado ali, passou um sacerdote, não atendeu, passou um levita, não atendeu, um samaritano, que era inimigo dos judeus, foi lá e tratou dele. Por que Jesus contou essa parábola? Porque alguém perguntou para ele, quem é o meu próximo? Jesus contou, quem é o seu próximo? É esse que está sofrendo na sua frente, é o seu vizinho, é o seu filho, é o seu cunhado, é o seu marido, é a sua mulher, é o próximo. Esse que você está vendo sofrer. Eu não sou obrigado a atender aquilo que eu nem sei quem é, não sei onde ele está, mas esse que eu estou vendo, está caído aqui na minha frente, esse eu tenho que ajudar. É o que o Cristo quer colocar aqui, nessa parábola do Lázaro, né? E do rico Epulão. Vanessa Reis, pode me explicar um pouco sobre a Igreja Católica no século XII? Ela mandava matar os valdenses. Quem eram os valdenses no século XII? Eram um grupo de heréis chamados cátaros, que faziam muita confusão. Eram gnósticos, que quer dizer, dualistas. O dualismo era assim, era uma seita que acreditava que havia dois deuses. Um Deus bom, que só criou coisas espirituais, e um Deus mau que criou tudo que era material. Então, tudo que era material não prestava. Então, eles faziam verdadeiras comoções sociais, incendiavam fazendas, destruíam, matavam, às vezes, uma mulher grávida, apunhalando no ventre. Por quê? Porque achava que o filho era obra do Deus mau, por causa de ser material. Isso deu origem à Inquisição. Então, uma história longa, que eu conto nesse livro que eu acabei de mostrar aqui, ó. Tive que estudar 10 anos isso aqui, para entender bem a Inquisição, né? Por quê? Porque eu via só pauleira na igreja em cima da Inquisição, pauleira. Mas eu falei, peraí, mas teve tanto santo que foi inquisidor? São Domingos de Gusmão, o Papa chamou para combater os valdenses, São Domingos, chamou São Pio V, o Papa foi inquisidor. São Raimundo de Peñafort, santo espanhol, foi inquisidor. Eu digo, peraí, se os santos tiveram metido na Inquisição, não está tudo errado.
Aí eu vi que não está tudo errado. Acontece que se olha a Inquisição hoje, com a mentalidade de hoje, diferente da mentalidade de 800 anos atrás, aí se interpreta tudo errado. Houve erros, houve erros. Mas o próprio Daniel Ruppes, o maior historiador da igreja, o próprio Daniel Ruppes diz assim, se a igreja não tivesse feito a Inquisição, a anti-igreja dos cátaros teria acabado com ela. Por isso que no ano 2231, o Papa Gregório IX foi obrigado a instalar o Tribunal da Santa Inquisição. Porque havia uma anti-igreja com padres, com bispos, com tudo, para destruir a Igreja Católica. Foi uma verdadeira guerra que aconteceu. Agora, claro, gente, aqui não dá tempo de eu explicar isso. Né? Mas, por isso que eu mostro algum livro, se a pessoa tiver interesse, principalmente universitários de novo, porque Inquisição é um prato cheio para bater na igreja. E o que se fala de bobagem, de coisa errada, não é brincadeira. Depois que eu estudei 10 anos de Inquisição, inclusive eu trouxe do Vaticano, esse livro que está ali, em 1997, Papa João Paulo II queria, no ano 2000, pedir pecado ao mundo, pedir perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja. E ele pediu perdão pelos pecados, não da igreja, dos filhos da igreja. A igreja não tem pecado, a igreja é santa. Mas os filhos têm pecado. Então, o que o Papa João Paulo II fez? Ele fez um simpósio no Vaticano, onde ele chamou 30 maiores historiadores do mundo. E aqui está o nome deles. Eu quero mostrar rapidinho aqui, pedir ao meu amigo para dar um close aqui. Pediu que os maiores historiadores, independente de raça, de nação, de ideologia, né, viessem ao Vaticano para fazer um simpósio sobre a Inquisição e entregar para o Papa um parecer. Aqui, ó. Historiadores, conferencistas, um simpósio internacional sobre a Inquisição, realizado no Vaticano, 29 a 31 de outubro de 98. Aqui está o nome de todos eles. O pessoal da história conhece. Georges Cotier, Grado Giovanni Merlo, Jean-Louis Briget, né? Arthur, 30 grandes historiadores do mundo, não são católicos. Alguns pode ser que sejam, mas a maioria não é católica. O Papa abriu o arquivo secreto do Vaticano, que tem tudo sobre a Inquisição, e entregou para eles. Eu quero a verdade, disse o Papa João Paulo II. E aí o Vaticano publicou um documento dessa grossura, 780 páginas, Le Inquisizione, em italiano. Eu comprei isso lá no Vaticano, trouxe, e tem as 30 conferências na língua original do conferencista. Não tem nada em português. Tem espanhol, francês, inglês, graças a Deus não tinha nada em alemão. Eu traduzi tudo isso e escrevi esse livro. É completamente diferente do que se fala hoje nas universidades. Isso, os maiores historiadores do mundo. Quem coordenou esse simpósio foi o reitor da universidade, a maior universidade italiana, La Sapienza, Dr. Borromeo. Não é católico, é um reitor da universidade comum. Entende? Então, essas coisas têm que ser estudadas. A igreja apanha de graça e não tem quem a defenda. Por isso que eu estou me aventurando, mesmo sem ser historiador, a escrever essas coisas. Porque alguém tem que escrever. Tá aí. Não estou dizendo que é uma obra-prima, não. Mas eu posso ter certeza, é verdade. É verdade, e eu coloco todas as referências bibliográficas ali, em cada citação que eu coloco, porque como eu não sou historiador, eu tenho que colocar a citação dos historiadores. Ok? Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo, e a gente volta para responder as perguntas que vão aparecer ali, que são as que chegaram por e-mail. Ok? Espere aí que o nosso intervalo é muito rápido. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Pergunte e Responderemos. Quero colocar aqui o seguinte, você tem um e-mail para mandar as perguntas, é pergunte e responderemos, @cancionnova.com. Tem também o Facebook. Hoje a moçada usa muito facebook.com/pergunte e responderemos, CN no final. Um CN de Canção Nova, tá? Então, facebook.com/pergunte e responderemos, CN. E agora tem também o Instagram. Instagram, @Canção Nova. Ok? É isso, Bruno? Certinho. Não,
Instagram, @pergunte e responderemos. Ok, pelo Instagram também você pode pegar aí. Ok, e aqui eu quero mostrar a vocês rapidamente esse calendário. Já é mostrado bem, quem assiste a Canção Nova já está acostumado. Cada mês do calendário vem com um boleto para você ajudar alguma obra que a Canção Nova precisa fazer. Vocês viram aí o PHN? Quantas pessoas tinha aqui nessa Canção Nova? No ginásio, né, no centro de evangelização, tinha cerca de 40, 50 mil pessoas. É mais do que a população de Cachoeira. Você já pensou receber esse povo todo aqui? Banheiro, lugar para esse povo ficar, lugar para comer. Então a Canção Nova precisa fazer uma série de obras, entende? Então, cada mês do calendário, a Canção Nova colocou um boleto extra aqui para quem quiser ajudar. Para fazer, né, várias obras aqui. Está sendo feito, por exemplo, uma via sacra bonita, começa lá embaixo, vai até, né, o Santuário do Pai das Misericórdias. Ajude, entendeu? A Canção Nova não tem propaganda, a Canção Nova faz o bem, né? Sabe, dá de graça aquilo que recebeste de graça de Jesus, né? Mas como não tem propaganda, não tem comerciais, a Canção Nova tem que viver dessas doações, ok? Da venda dos produtos, livros, camisetas, etc., e as doações. Falando nisso, quero mostrar mais uma vez o livro do Padre Bruno. Lutar sempre, desistir nunca, pois há esperança, né? Padre Bruno, que sempre prega isso, celebra as missas da Canção Nova, está aqui. Muito bem. E eu quero mostrar aqui, antes de voltar às perguntas, quero mostrar aqui alguns livros. Olha, esse programa de hoje ficou bem marcado por essa questão, como defender a igreja, como apresentar a fé católica. Por causa disso, eu tenho escrito essa coleção de livrinhos que vocês estão vendo aqui. Cada livrinho desse é um assunto sobre a nossa fé católica. Ok? Por exemplo, quero mostrar aqui qual a importância da oração. Alguém pergunta sempre isso. Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Como entender aquele negócio lá das pragas do Egito? Como entender o dilúvio? Como entender a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão? As páginas difíceis do Antigo Testamento, né? E tem muitos outros, tá? Por exemplo, você sabe o que é ideologia de gênero? São todos temas, tem mais, né? Aqui estão apenas alguns. É uma coleção de livrinhos para você conhecer com profundidade a nossa fé católica. Ok? E eu tenho pelo meu site um curso de teologia à distância. Chama-se Escola da Fé Online. Se você entrar lá no site Cleofas é aquele discípulo de Emaús, né, que segundo a tradição é irmão de São José. Cleofas.com.br, tem uma caixinha escrita assim, Escola da Fé Online. Clica lá, você vai ver o que precisa você acompanhar. Agora, por exemplo, estou dando a matéria Bíblia, um curso bíblico, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, analisando livro por livro, né, para que a pessoa compreenda bem, ok? É assim que a gente vai ficando, né, conhecedor da fé católica, sabe? A gente vai amando mais a fé, a gente vai tendo mais gosto pela nossa fé e mais preparo para você falar da nossa fé para os outros, ok? Muito bem, aqui um livro muito bonito, A Última ao Cadafalso. Esse livro conta na Revolução Francesa, que muita gente pensa que foi uma beleza que colocou na guilhotina milhares de padres e de católicos. Porque foi uma revolução anticatólica, a Revolução Francesa. O que é esse livro aqui? A Última ao Cadafalso. Essa escritora fantástica, um jornalista alemão, Gertrude von Lefort, ela conta a história aqui de 16 carmelitas que foram decapitadas na praça da cidade de Copenhague, perto de Paris, pelo crime de serem católicas. A Revolução Francesa proibiu que existissem as carmelitas. Não pode mais ter Carmelo contemplativo, proibido. E as irmãs resistiram, continuaram. A Revolução foi lá, prendeu as 16, levou a passaporte e decapitou uma por uma. Por que chama A Última ao Cadafalso? Cadafalso é a guilhotina, porque a Madre Superior pediu para ser a última. Assistiu uma por uma, né? Teve uma irmãzinha que falou para ela assim, Madre, me perdoe, eu não consegui terminar de rezar hoje as nossas orações, o ofício das horas, e já vou morrer. A Madre disse, não faz mal, minha filha, lá no céu a gente termina de rezar.
Olha, esse livro faz a gente chorar. De ver a maldade. Pegar 16... Tinha menina de 18 anos e tinha velhinha de quase 80, carmelitas. Todas degoladas. Amado foi a última. Sabe, essas coisas a gente tem que conhecer. Eu quero mostrar um outro livro, que nós estamos no meio das vocações. E muita gente me pergunta assim, como é que eu descubro a minha vocação? Como é que eu descubro a vontade de Deus? Está aqui, ó, um livro, né? Como fazer a vontade de Deus. Tá? Como fazer? Como pai, como mãe, como solteiro, casado, criança, jovem, velho, adulto, aposentado. Como fazer a vontade de Deus? Né? O que os santos nos ensinam? O que a igreja nos ensina? Está aí. Muito bem. Vamos aqui para as perguntas. Yara Carvalho. Quando Deus criou os mandamentos, em Êxodo 28, diz, lembra-te de santificar o dia de sábado. Queria saber em que momento e onde está na Bíblia a mudança para guardar o dia de domingo. Ora, Yara, onde é que está na Bíblia? Quando Jesus ressuscitou no domingo. Está lá, todos os evangelistas colocam isso. Né? Ressuscitou no domingo. Então, o domingo é o primeiro dia da nova criação. A criação refeita por Cristo, com a sua morte e ressurreição. Ok? E aí, nos Atos dos Apóstolos, fica muito claro que os apóstolos celebravam a missa no domingo. Basta você ler aqui Atos 28, por exemplo, né? Ou é 8:20, não sei, agora tem que procurar com calma aqui, né? São Paulo celebrando a missa no domingo. No primeiro dia da semana se reuniam para celebrar a fração do pão. O que é a fração do pão? Eucaristia. São Justino, doutor da igreja, que foi mártir no ano 155, ele é do primeiro século, morreu no segundo século. São Justino dizia o seguinte, no domingo, no dia do Senhor, no Dominus, o dia do Senhor, o domingo, reuniam para celebrar a Eucaristia. Então está aqui. Os Atos dos Apóstolos falam claro isso. Né? Atos 27, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, está aqui. Então, bem claro que, né, o domingo é o dia sagrado depois de Cristo. Né? No Novo Testamento, na Nova Aliança. É o sábado da Antiga Aliança. Isabela, Rio de Janeiro. O que é sacramental por contato? Isabela, sacramental ele pode ser por contato ou sem contato. Por exemplo, se você usa uma medalhinha aqui, você tem fé que essa medalhinha te protege, é um sacramental sem contato. Mas quando você, por exemplo, uma água benta, que é colocada, né? Uma relíquia que você beija, é um sacramental por contato. Então, às vezes é por contato, às vezes não é por contato. Ok? É o que eu entendo dessa expressão contato, né? Que você está colocando. Natália Freitas, uma pessoa que tira uma vida para salvar outra, como no caso de um policial, como ele fica diante de Deus? A gravidade do pecado de matar seria diminuída? Veja, o Papa aboliu a pena de morte por completo. O Papa disse que não tem, essa semana passada, no Vaticano publicou um documento bem claro, não tem motivo para pena de morte. Mas continua no catecismo a chamada legítima defesa. Está aqui, olha, no parágrafo que fala sobre isso, né? Parágrafo, eu até anotei aqui o número dele, 2265. Ele fala assim, ó, 2265. Eu quero ler porque não deixa dúvida. A legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave. Você proteger sua vida. Alguém vai te matar. Você não tem outra saída, a não ser matar o agressor. Não é pecado. O catecismo da Igreja é um dever. Por quê? Para aquele que é responsável pela vida dos outros. Você é pai, você tem filho, você tem esposa. Quer dizer, entre duas vidas que vão se acabar, entre a vida do inocente e a vida do agressor, que morra o agressor. É a chamada
o chamado mal menor. Agora, claro, veja bem, se não tem outra alternativa. Se houver outra alternativa, você correr, fugir, não sei, balear o sujeito do jeito que ele não morra, claro, tem que fazer. Agora, se não tem outro jeito, é matar ou morrer, aí é legítima defesa. Isso continua de pé na doutrina. Aí envolve isso muitos policiais, né? Muitas vezes o policial, para salvar a vida de alguém, ele precisa atirar no criminoso. Se não tem outro jeito, veja bem, deixa eu bem claro isso. Se não tem outra alternativa para evitar a morte de um inocente por um agressor injusto, é mal menor morrer o agressor do que morrer o inocente. Ok? Isso faz parte da teologia moral, questão do mal menor. Rita Santos, um evangélico presbiteriano pode ser padrinho de batismo de um católico? Rita, não pode. Eu vou dizer por que não pode. Aí eu me baseei em documento da igreja, Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico, aqui no parágrafo, eu tenho anotado aqui, parágrafo 892, 892, ele diz as condições para alguém ser padrinho de batismo ou de crisma. Tá? Uma das condições é essa: a pessoa tem que ser católica, batizada, crismada e estar vivendo de acordo com as leis da igreja. Se a pessoa é evangélica, não é crismada e não vive de acordo com as leis da igreja católica, então não pode. Código de Direito Canônico aprovado pelo Papa João Paulo II, que está em vigor na igreja. Não quer ser identificado. Um demônio pode matar alguém possuindo uma pessoa. Olha, a possessão é um caso terrível, né? Eu penso que, de repente, possa sim, se uma pessoa não for socorrida com um exorcismo, não é? Não sei, eu penso que o demônio, ele vem, Jesus diz, ele vem para matar, roubar e destruir. Então, muitas vezes, uma pessoa possessa, às vezes se atira no fogo, se atira na água, pode morrer afogado. Por isso que existe o rito oficial do exorcismo, que um bispo, né, autoriza um sacerdote a fazer. Nós temos que evitar essas coisas. Luiz Cláudio, gostaria de saber como devemos proceder com objetos de devoção que se danificam. Imagem, medalha, olha, o importante é o seguinte: como são objetos bentos, abençoados, a gente não pode jogar em qualquer lugar, jogar no lixo, na rua, não. Faça alguma coisa que ele não possa ser profanado. Coloca dentro de um saquinho, por exemplo, e enterra. Se for uma coisa que possa ser queimado, queime. Pode ser destruído. Mas não deixe jogado em qualquer lugar, não. Entendeu? Para que não haja profanação. É isso que ele orienta. José Antônio, de Feira Nova, em Pernambuco. Por quais motivos que a Igreja Católica é contra o comunismo? Ô, José Antônio, tem uma encíclica inteira do Papa Pio XI contra o comunismo. O que o Papa Pio XI fala aí? O comunismo, ele é ateu. Já começa por aí, não precisa nem dizer mais nada. Ateu, não acredita em Deus, outra coisa, ele é contra Deus. Stalin, Lenin, chamava a religião de o ópio do povo. É a droga que envenena. A religião, veneno, pelo amor de Deus. Lenin dizia, eu sou o inimigo pessoal de Deus. Cadê esse Deus que vocês falam que existe? Eu quero pegar ele pelo pescoço. Pelo amor de Deus. É claro que a gente tem que ser contra o comunismo. Ele é ateu, é materialista, matou mais de 100 milhões de pessoas na Rússia, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba. Basta ler o livro Negro do Comunismo, um livro de mais de 1000 páginas, escrito por Stefan Courtois, né? Da editora Bertrand Russell, é do ano 2005, traduzido no Brasil. Um grupo de historiadores, chefiado por Stefan Courtois, francês, e eles dizem que eles foram marxistas, mas ficaram tão horrorizados com os crimes do comunismo, que eles denunciaram, escreveram o livro Negro do Comunismo. Eles falam em 100 milhões de mortos. China, Rússia, Camboja, Vietnã, Cuba. Leia esse livro. Você vai entender por que a igreja é contra. O que a igreja matou o que o comunismo matou de padre, fechou tudo que era igreja na Rússia. Claro que a igreja tem que ser contra.
São muitos motivos. É contra a propriedade privada, que a igreja é a favor. É estatizante, que é tomar tudo de todo mundo e dar na mão do Estado. O Estado é ineficiente, o Estado não sabe produzir, o Estado enche de cabide de emprego, de corrupção. Veja o que aconteceu com a Petrobras aí, o escândalo do mensalão, né? Virou uma bagunça. Entende? Tudo isso. E outra coisa, o socialismo, o comunismo, ele é cheio de imoralidade. Sabe que foi o primeiro país do mundo que implantou o aborto? Foi a Rússia. Sabe que foi o primeiro país que implantou o aborto aqui na América? Foi Cuba. Há mais de 40 anos. Aqui na América. Por quê? É a imoralidade do marxismo, que não tem Deus. Se não tem Deus, vale tudo. Vale aborto, vale feminismo, vale casamento de pessoas do mesmo sexo, vale tudo. Ou seja, uma coisa está ligada com a outra. Você tirou Deus? Ah, meu amigo. É por isso que a igreja é contra. Natália Freitas, um cristão pode seguir a carreira militar ou não é uma boa profissão por fazer o uso de arma? Não, pode. Pode e é necessário. Opa! Você já pensou se nós não tivéssemos polícia? É uma carreira militar. Você já pensou se nós não tivéssemos o exército, a marinha, a aeronáutica? O país pode ser atacado, invadido. O catecismo fala aqui em guerra justa. O que é guerra justa? É uma guerra de legítima defesa. Se o país é atacado, ele tem que se defender. Agora, para se defender, você tem que ter gente preparada. Por isso que essa academia militar de Agulhas Negras, que o oficial do exército estuda 4, eu estive na academia até o 3º ano, depois eu saí. Você estuda muito. Claro, estratégia militar. Então, 7 armas que você usa numa guerra. Você tem infantaria, cavalaria, material bélico, intendência, comunicações, engenharia. Né? Por quê? Porque vem um inimigo armado contra você, você não pode ir lá, feito uma donzela, para você enfrentar isso. Você tem que estar preparado. É claro. Então, aqui está bem claro no catecismo. Guerra justa. Ok? É só ler o catecismo que você vai ver. Claro, não pode haver a guerra de agressão. Né? Você tem um exército, uma marinha, para atacar outro país. Não. Mas vocês vejam, olha, desde que eu nasci, nunca vi o exército brasileiro, a marinha brasileira, atacar alguém. Vocês já viram? Nunca vi. Por quê? Claro, é para defesa. Mas tem que existir. E outra coisa, para manter a constituição do país, para não deixar o país virar uma bagunça. Né? Vocês viram que o exército teve que intervir lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a polícia não foi suficiente. Né? E ainda mesmo assim é difícil. Né? Vamos lá. Não quer ser identificado. Tudo bem. A igreja permite algum método anticoncepcional? O método anticoncepcional que a igreja recomenda é o método natural, o método Billings, né? Em que a mulher se observa, ela fica sabendo quais são os dias em que ela é fértil, os dias que ela não é fértil, então ela pode fazer a contracepção sem precisar usar remédio, equipamento, produto qualquer. É o que a igreja recomenda. Tá? Salef de Sorocaba, como ouvir e distinguir a voz de Deus em nossa consciência? Salef, Deus fala sempre na nossa consciência. O que Deus mais fala na nossa consciência? Uma coisa muito simples. Faça o bem, evita o mal. É o catecismo que ensina isso. O que a consciência fala para a gente toda hora? Faça o bem, evita o mal. Quando você faz o mal, dói. Não dói? É a voz de Deus. Ok? Agora, para você ouvir a voz de Deus com mais profundidade, pega, por exemplo, a palavra de Deus e medita. Mas eu estou falando medita, não é só ler. Meditar é ruminar a palavra de Deus. O padre Francisco Fausto faz uma comparação muito bonita. Ele fala que meditar é que nem você chupar uma bala dura, põe na boca e vai gastando, devagarinho. Então pega um texto, né? Um salmo, uma página do Evangelho, e lê de novo. Ponha-se na presença de Deus, isso é muito importante. O
que Deus é onipresente. Deus está presente em toda parte. Eu digo, Senhor, fala no meu coração. Agora, faça silêncio. Aí você começa a vir ideias na sua cabeça. É Deus falando. Se estiver de acordo com a palavra, é Deus falando. E Deus fala. Fala. Né? Diz que Deus não fala, mas tudo fala de Deus. Se você olhar para uma flor com fé, e você perguntar quem é que fez a beleza dessa flor, quem fez o desenho dessa flor, quem fez o colorido dessa flor, você começa a tocar o rosto de Deus. É ou não é? Deus fala pela natureza. Deus fala através da nossa consciência, através daquilo que nós somos. Mas a meditação, olha um pôr do sol, quem que faz isso? Todo dia você repete esse show. Hã? Todo dia. Nasce aqui. Quem fez isso? Sabe? A beleza de um pôr do sol. A beleza de um pássaro que canta. Nós temos que cultivar isto, gente. Cultivar isto é você tocar o rosto de Deus. Deus vai falando para você. Diz que Deus não fala, mas tudo fala de Deus. Então a natureza é um espelho através do qual a gente vê o rosto de Deus. A igreja autoriza a maconha para uso medicinal, não quer ser identificado. Bom, a maconha em si a igreja é contra, porque a maconha, todo mundo sabe, ela abre as portas para outros vícios. O pessoal especialista em entorpecente, droga, fala isso muito claro. A maconha, se ela não faz tanto mal, mas o que acontece? Ela pede mais. Aí da maconha vai para a cocaína, quando não tem vai para o crack. É uma porta de abertura para a droga. Agora, se um dia houver uma medicação feita a partir da maconha, que a Anvisa autorize ser usado como medicação autorizada pelo Conselho Federal de Medicina e tal, aí tudo bem, é diferente, mas ainda você não está usando maconha. Claro que todo remédio é feito de alguma coisa da natureza. Pode ser sintético, pode ser natural, mas vem da natureza, ok? É maconha também, mas não é maconha pura, simplesmente pelo deleite de fumar. Não, aí como remédio, se for autorizado pela Agência Nacional de Saúde, aí é diferente, ok? Terminou, Bruno? Não. Então vamos lá. Marlene Souza, quando morrermos, vamos nos encontrar com nossos entes queridos? Marlene, os santos dizem que sim. Quais santos? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, porque eu já li isso neles. São Francisco Xavier. São Francisco Xavier foi colega de Santo Inácio de Loyola, os dois jesuítas espanhóis, século XVI. Santo Inácio de Loyola mandou São Francisco Xavier lá para as Índias, para a China, evangelizar, e São Francisco Xavier nunca mais voltou para a Espanha. Um dia ele mandou uma carta para Santo Inácio de Loyola, dizendo assim, meu irmão, que saudade de você. Sei que nunca mais eu vou ver o teu rosto, mas na eternidade eu vou te dar um abraço eterno. Quer dizer, vamos se encontrar. Os santos acreditam nisso, que haverá uma comunhão profunda no céu. Só que tem uma coisa, Deus será tão atraente, por isso que não há mais casamento no céu. Jesus diz, vocês serão como anjos, não serão anjos, serão como anjos, ou seja, não se casam. Por quê? Porque a atração de Deus é tão forte, a visão beatífica de Deus é tão, assim, satisfatória, realizante, que a gente não precisa mais de outras coisas. Mas é preciso entender o seguinte, sermos plenamente felizes. É aquilo que São Paulo diz, Primeira carta aos Coríntios, São Paulo fala, capítulo 1, versículo 9, São Paulo fala assim, olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São Paulo fala que ele esteve no terceiro céu, ouviu palavras inefáveis. Inefável quer dizer, não tem como expressar. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Deu para responder alguma coisa hoje, graças a Deus.
Quarta-feira que vem, se Deus quiser, a gente volta para responder mais alguma coisa. Obrigado a vocês que vieram, viu? Sejam bem-vindos à Canção Nova aqui. E quem quiser vir participar, pode vir, não precisa marcar lugar nem nada. Vem aqui no Estúdio Santa Clara, quarta-feira, 16 horas, o nosso programa. E amanhã, 21 horas, aqui mesmo, a Escola da Fé. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.